eu quero estudar com os irmãos algo que foi falado aqui que é de muita importância. Os irmãos que pregam, que são evangelistas, pregam aí lá de fora, não sabem muito bem que às vezes pode encontrar alguém para lhe fazer pergunta. E às vezes é muito importante. Abra no livro de Mateus, capítulo 17, por favor. Versículo 9. É sobre a transfiguração. Eu vou passar para o versículo 9, porque os irmãos já conhecem muito bem. Eu quero ler, na verdade, a respeito das perguntas. E descendo ele do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão. Presta bem, Jesus, foi uma visão. Não é? Não apareceu em pessoa, nem Elias, nem Moisés. Foi uma visão. Até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Vocês não tiveram visão de anjo? Não são de visões? Deus mostra isso na visão, né? E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhe: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Pode assentar, irmãos. Tem um outro texto que Jesus diz assim: se quereis dar crédito, este é o Elias. Que ali ele diz: este é o Elias. Mas, na verdade, os irmãos, quem foi a irmã Adriana? A irmã Adriana leu um texto, e eu estou sempre atento ao que está sendo lido aqui, não é? Em João 1, em que João afirma: eu não sou Elias. Será que a Escritura está em contradição, irmão? Vamos saber isso? Tem alguém que é um esperto pegar as duas Escrituras e mostrar para vocês? Jesus afirma: se quereis dar crédito, esse é o Elias. Mas aqui nós vemos aqui as perguntas. João 1,19. E esse é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou Cristo. E perguntaram então: és tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Depois vocês sabem, ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. E agora? Ele disse, perguntaram: tu és o profeta Elias? Eu não sou. Jesus, em outra escritura, disse: se quereis dar crédito, esse é o Elias que havia de vir. Vamos para a resposta. Abra o livro de Lucas. Eu não sou muito assim um pregador. O irmão Renan é um pregador evangelista igual outros irmãos, graças a Deus. Eu sou mais de estudar com os irmãos. Eu gosto muito de estudar, eu prego na rua também, estudando, explicando, né? Já é o dom de que Deus nos deu, né? Lucas capítulo 1. Veja aqui, o versículo 15 diante, quando o anjo diz para Zacarias: porque será grande, falando de João, falando do filho que sua mulher, Isabel, seria. Perdão, eu falei Zacarias, falei Lucas 1. Não, eu falei Zacarias? Acho que vocês entenderam, vocês são, irmão, presta atenção. Eu falei Lucas 1, o anjo falando com Zacarias. Vocês estão, irmão, ficando na idade chegando, né? Porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho nem bebida forte. E será cheio do Espírito Santo. Presta atenção. Será cheio do Espírito Santo. Já desde o ventre de sua mãe. Que maravilha, irmão. Ele já nasceu cheio do Espírito Santo. Desde o ventre. Foi ungido na barriga. Vamos lá. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante deles, adiante de Deus, adiante de Cristo, no Espírito e virtude de Elias. Até aqui. No Espírito e virtude. Vamos falar sobre Espírito e virtude. Para vocês saberem que realmente João Batista não era Elias. E era Elias. Ou seja, não era o Elias encarnado como os judeus esperam o profeta. E tem crente esperando Elias chegar. Tem crente. Está cheio na internet, vocês vão ver os crentes falando que Elias vai vir. Ele vai voltar. Ele vai ser uma das duas testemunhas.
Não vai mesmo. Ah, porque Elias não morreu. Não morreu na nossa vista aqui, mas já acabou a tarefa dele aqui. O corpo dele não foi para o céu. Só desfez. Na hora que, irmão, carne e sangue não herdam o reino do céu. É uma coisa que muita gente faz confusão. Ah, mas ele não viu a morte. Tudo bem, não viu a morte, mas o corpo dele também não viu o céu, porque o corpo não entra no reino do céu. O reino do céu é labareda de fogo. Os anjos são coisas completamente diferentes disso aqui. Carne e sangue não herdam o reino de Deus, está escrito. Carne e sangue. Jesus só ressuscitou do corpo físico para dar autenticidade à palavra a respeito da ressurreição do corpo. Porque o corpo será ressuscitado para vir reinar aqui na terra. Vocês sabem disso. Os 1000 anos de paz que Jesus tem falado nas Escrituras será um reino milenar em que os crentes que já foram com Jesus vão voltar e vão ter esse corpo de novo. Não sujeito à morte, a paixões, a sentimentos de marido e mulher. Os que vierem com Cristo, não. Então a Escritura, ela se contradiz. Porque está escrito que o homem foi concedido morrer uma vez e depois do juízo. Presta bem atenção uma coisa. Espírito. A Bíblia fala muito em espírito. O espírito, irmão, é o coração que nós temos visto na palavra. Espírito angustiado. Coração angustiado. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. O espírito do homem é o sentimento que está dentro de nós. Quando em Provérbios você lê assim, dá-me, filho meu, o teu coração. Quer dizer, quando o Senhor domina o coração, nossos sentimentos mudam. Mas o coração que a Bíblia fala não é o que pulsa aqui, não é? Aonde o Renan diz que tem uma válvula. Coração de carne não é o coração que a Bíblia fala. O coração que a Bíblia fala é o centro da vontade. E esse centro da vontade é o Espírito. Por que a Escritura diz, bem-aventurados pobres de espírito? A palavra pobre de espírito hoje é usado num termo de pessoa que não tem nada, coitado, não tem entendimento, não tem nada, é um pobre de espírito. Mas, biblicamente, pobre de espírito significa humilde de coração. Está lá em Provérbios. Humilde de coração. Inclusive a referência de um vai para o outro. Espírito. Então, irmãos, Paulo diz que sejamos unidos em espírito. Sejamos assim, como se fosse um só corpo com muito membro. Isso é possível quando todo testifica no mesmo espírito. Quando estamos em espírito, num sentimento só. Então, quando se fala em espírito, fala do seu sentimento, do teu sentimento. E virtude são qualidades. Espírito e virtude de Elias. Então João Batista vem naquele sentimento zeloso, fervoroso, como Elias era. Quem administrava isso em Elias? O Espírito Santo desde o ventre. Mas o espírito do homem, ou seja, a alma de Elias não estava aqui em João Batista. João Batista não era Elias reencarnado. Quando fala espírito e virtude, é o mesmo sentimento. É quando, por exemplo, nós estamos em espírito, estamos unidos em espírito. Significa que nós estamos tanto em santa sintonia que nós estamos tendo no momento o mesmo sentimento. E o Espírito Santo nos une quando nós estamos nesse lugar. É como se fosse, muitos membros, um povo como é visto do céu, a igreja unida, uma mulher. É como se fôssemos um só, com muitos membros. Quando nós falamos assim, não, fica ligado, está no mesmo espírito, no mesmo sentimento. Será que vocês estão entendendo? O espírito, irmãos, dentro de nós, é o nosso setor de sentimento. Espírito angustiado. Que coisas são essas que sobem em vosso espírito? Às vezes nós encontramos expressões assim na Bíblia, né? Então o espírito é batido, também tem a alma batida, porque os dois são juntos. A alma é a nossa parte eterna de dentro do corpo, né? E o espírito trabalha nos sentimentos. Às vezes, através da carne, nós entristecemos o espírito. Quer dizer uma coisa? Salomão diz assim, que tudo que ele quis, que o coração dele desejou, ele não negou. Mas tudo era vaidade e aflição de... Ele tinha gozado da carne por um tempo, mas depois ele sentiu que o seu interior faltava algo. O seu sentimento estava triste. Aquelas coisas não davam alegria no coração do homem.
era só temporário. Ele experimentou tudo isso e percebeu que o fim era um espírito angustiado, triste. Quando a Bíblia diz assim, há um coração quebrantado e contrito, Isaías 66, não desprezarás do Senhor. Esse coração quebrantado e contrito é um espírito angustiado, um espírito quebrantado. Então, quando o anjo disse que ele viria no espírito, né, em virtude, a virtude, se você olhar no dicionário, virtude, tem aqui dicionário, é qualidade. Nós sabemos que Jesus disse assim para os seus discípulos, que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. E descerá sobre vós a virtude do Altíssimo. Cada um ali que foi batizado recebeu uma virtude. Virtude são qualidades que a pessoa recebe para funções. É como, por exemplo, unção. A virtude é a mesma coisa da unção. Unção é uma capacidade que a pessoa recebe para fazer uma coisa. Renan falou assim, eu não sou eletricista, mas eu sou como eletricista. Na hora que as coisas ficam difíceis, Deus capacita. Deus o capacitou. Então, ele está sendo um homem virtuoso nessa parte. Deus está lhe dando virtude. Virtude é isso, é qualidade de fazer uma coisa ou outra. Então, João Batista recebeu uma virtude de ser o que ele era. Um homem vestido rústico, sem problema de alguém desprezar, que ele não estava nem aí, não era... É igual o leão, você pode falar o que quiser para o leão, está só olhando para você, não está ofendendo ele de maneira nenhuma. Então João Batista foi capacitado de uma virtude. É uma qualidade que ele não se sentia arrasado, humilhado por ser um homem fora da sociedade, comendo gafanhoto e mel silvestre, enquanto outros estavam comendo lá sua carne assada, sua carne de porco, muitos comiam outras iguarias, mas ele estava ali e não sentia diminuído. E sabia que ele era a voz que clamava no deserto. Então, é uma virtude. Uma pessoa, por exemplo, que recebe uma capacitação de ficar firme e dar um testemunho que nada vale, isso é uma virtude. E isso é capacitação dada pelo Espírito Santo. Então, quando você lê a Escritura, eu não sou Elias. Aí você lá, se quereis dar crédito, esse é o Elias. Porque quando a Escritura diz que Elias virá aqui, né, em Malaquias, a Bíblia fala muitas coisas em enigmas. Mas muitos pegaram o pé da letra e acharam que realmente teria que ser do jeito que estava escrito. Muitas coisas é do jeito que está escrito, como eu expliquei para os irmãos sobre, por exemplo, as pragas que virão sobre as pessoas da grande tribulação. Uma delas, por exemplo, que o anjo vai derramar uma taça sobre as águas e as águas serão transformadas em sangue. Literalmente, como está escrito, assim será. Outro anjo derramará a sua taça sobre o sol, e Deus vai abrasar os homens com grandes calores. Literalmente é assim mesmo. Pois os cientistas, poucos cientistas, já descobriram que o problema do calor da Terra não é por causa de gases aí, de coisas que estão soltando. Ainda que existe realmente um furo na camada de ozônio. Mas o calor que está excedendo na Terra é causado pelo Sol, pela expansão do Sol. Já foi visto isso. O Sol está tendo várias explosões e modificações. Ele está aquecendo. Então, é conforme está escrito. Né? Mas, quando você vê, lá no Apocalipse 12, uma mulher tendo a lua debaixo do pé, vestida do sol, com a coroa do... Ali é a igreja. Os discípulos, não é? O Evangelho, calçar os pés da preparação do Evangelho. E ali, então, é espiritual, não é literal, não é uma mulher. Então, quando os irmãos leem Malaquias, antes, né, e Elias, que diz aqui, a profecia, né, Malaquias, tem dito seja o nome do Senhor, é o último livro essa. 4, 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e tire a terra com a maldição. O anjo repetiu isso, parte disso aqui. Mas a profecia aqui não era literal. Um profeta, homem. Deus não quis explicar justamente para confundir, porque muitas coisas foram deixadas de propósito para confundir os sábios inteligentes e só revelado aos pequeninos. Aleluia. Deus fez isso. A Bíblia é um quebra-cabeça. E ele só revela a quem se humilhar. Então, quando você lê aqui que antes que venha o dia terrível do Senhor, Elias vai vir, quanta gente, até crentes, estão esperando Elias chegar. E Elias já veio no tempo de Jesus, preparou o caminho, converteu o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais para receberem a Cristo.
para que o Senhor não ferisse a terra com maldição. E de lá para cá, a graça de Deus tem sido espalhada sobre a terra. E muitos têm sido abençoados e salvos. E tem gente esperando Elias chegar. Então João Batista, ele tinha o mesmo sentimento, o mesmo espírito e virtude de Elias. Às vezes a gente encontra irmão com aspecto daqueles irmãos antigos da Bíblia, parece que saiu dentro da Bíblia para o tempo de hoje. É um sentimento do espírito. Paulo fala que há em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Isso é andar em espírito, andar em comunhão, andar em espírito, ligado um espírito com o outro. Ou seja, no mesmo sentimento, digais todos uma mesma coisa, tenhais todos o mesmo sentimento, disse o apóstolo Paulo. Falai todos uma mesma coisa. Serem todos de um mesmo parecer, também ele fala isso. Então nós observamos que a palavra espírito e virtude são os sentimentos de qualidade que João recebeu igual de Elias. Tanto é que quando os irmãos lêem lá no Velho Testamento, quando Elias sobe e Eliseu diz, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, e a capa de Elias cai, né? E Eliseu apanha e bate com ela na água e diz, onde está o Deus de Elias? Pá! Aí as pessoas estão lá do outro lado, os profetas dizem assim, eis que o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Quer dizer, o mesmo poder, o mesmo sentimento, a mesma força estava também em Eliseu. E depois passou para João. A Bíblia diz então que Moisés estava lá e o Senhor falou assim, olha, vou tirar do espírito que está em você, aleluia, e vou repartir para, não sei se foi 70, não sei quantos foram, e ali todas aquelas pessoas que foram nomeadas começaram a profetizar, e o Espírito do Senhor veio sobre eles, e os capacitaram para a obra. Mas será que realmente Moisés trouxe um pedacinho do Espírito? É a capacitação, o mesmo poder do Senhor ali, que o Espírito estava capacitando o Espírito de Moisés, né? Foi tirado, Deus tirou um pouco daquele conteúdo ali, e operou naquelas maravilhas. Então é isso aí, irmão. Vocês não iam ver vários Moisés ali, como as pessoas pensam, o Espírito de Elias foi para João Batista. Então João Batista é o Elias encarnado, ou então Elias vai vir, não Elias vai vir mais. Essa questão de Elias e Enoque, por exemplo, foram arrebatados. Porque não viram a morte, então eles vão vir. Não, eles já terminaram a tarefa deles. Já terminaram, cada um fez a sua tarefa. Os que vão vir aqui são outros que vão nascer. Deus não vai fazer isso. Deus vai fazer ninguém reencarnar. E não pode, outra coisa, amada, não pode aparecer nenhum santo do nada, porque senão vai ser mais santo que Jesus. Não pode. Se Elias viesse, como é que ele viria? Do nada ia aparecer na terra? Ou ia nascer de uma mulher? Se nascer de uma mulher, é reencarnação, não existe. E o homem só pode vir na terra através do vento. Até Jesus, ele veio através do vento. Então não existe, isso é uma doutrina perigosa. Mas já está aqui para os irmãos, eu senti de falar isso, porque a palavra que me chamou muita atenção, né, é que o Senhor mandou, quando a irmã leu, o Senhor tocou no meu coração, fala sobre isso. Então, quando alguém falar, irmão, tenha certeza dentro de vocês podem pedir uma confirmação se vocês tiverem dúvidas. Né? João Batista não era Elias, mas estava cumprindo a profecia que a Bíblia diz que Elias iria. Né? O sentimento e a virtude de Elias estava repousado sobre ele, desde o vento. Ele foi levantado para fazer aquele trabalho específico que o diabo vai imitar. Né? A segunda besta vai imitar João Batista e a primeira besta vai imitar Jesus. Você sabe, João Batista é como se fosse um precursor, vem preparando o caminho para Cristo. A besta, a segunda besta, a que sai da terra, tem chifre de cordeiro, mas fala como dragão. Ela vai conquistar as pessoas, fazendo as pessoas adorar a primeira besta. É o trabalho dela, igual a João Batista. Então, isso aí é a palavra do Senhor. Deus abençoe meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. E nós vamos terminar com a palavra de oração, com um dos irmãos ou uma das irmãs. Amém, irmãos? Oh, glória a Deus, aleluia! Así como un relámpago que de oriente a poniente, como lumbre de repente el Mesías volverá. Con sonido de trompeta y también con voz de arcángel, cuando Él venga en las nubes todo